Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso Noar Podcast, seja muito bem-vindo e considere se inscrever. Já estamos chegando a 11 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube e também siga a gente nas redes sociais. E você já é um inscrito, deixe também o seu like, o seu curtir, o seu comentário, compartilhe esse episódio para todo mundo, que hoje a gente está recebendo pré-candidata a vereadora em Duas Barras e a gente vai conversar sobre educação, vamos conversar sobre a cidade de Duas Barras, vamos conversar sobre como está a sua pré-candidatura. Seja muito bem-vinda, Lara Oliveira, aqui no nosso Noar Podcast. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui hoje, estar no Noar Podcast, que é um podcast que está dando visibilidade para muitas pessoas da nossa região. E é um prazer também falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, da educação e da política de Duas Barras. Isso aí vai ser bem legal e eu quero que você que está chegando agora no nosso Noar Podcast também participe com a gente, tá? Você pode entrar nas nossas redes sociais, que lá sempre tem novidades para você, Noar_PDC, e também estamos disponíveis no Spotify, você pode ouvir o Noar Podcast por lá. Quero agradecer os nossos parceiros, o SAF Assistencial, que é o Plano SAF, tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. Você que já é associado ao SAF, escaneia o QR Code que vai passar aqui embaixo, que você vai direto para a plataforma Sou, e lá você pode cadastrar-se e colocar seu dado pessoal, o seu número do cartãozinho SAF, e dentro da plataforma você concorre a vários prêmios. Também tem descontos em mais de 260 grandes marcas e cursos online gratuitos com certificados. Se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Traga toda a sua família também, beleza? SAF Assistencial em toda a nossa região. Então, escaneia aqui o QR Code. Você vai direto lá para o site do Sou Vantagens. E também tem o Instagram, @SAF Assistencial. Lá tem todas as novidades na palma da sua mão. Nós estamos conectados também via Free Online. Free Online, internet de qualidade, ideal para a sua realidade. Você que precisa de internet para trabalhar em casa, jogar, assistir filmes, séries, sem travar, a Free Online vai ter planos ideais para você. Acesse também o QR Code que está aqui embaixo, está passando também durante o nosso episódio, e lá você vai conferir todos os planos disponíveis para a nossa região. Aqui em Bom Jardim, na nossa região, Cordeiro, Cantagalo, a Free Online consolidou a Terabyte. E hoje a Free Online traz planos maravilhosos de internet para toda a nossa região. A Free Online é top, Free Online é você feliz. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões. A Soneca Colchões está localizada em Nova Friburgo, em duas localidades lá. Logo na entrada da cidade, em Conselheiro Paulino, e também na Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas em colchões. Lembre-se que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, da sua idade, o colchão tem a ver com a sua realidade. E na Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar a escolher o melhor colchão de acordo com a sua realidade. Além de colchões, na Soneca você encontra também uma grande variedade de estofados, cabeceiras, travesseiros e tudo isso com um excelente preço, excelentes formas de pagamento. E a Soneca foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente pelo Ipope Pesquisas e IPP Pesquisas. Você que ainda não conhece a Soneca Colchões, conheça agora mesmo lá em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. E também tem um Instagram aqui no QR Code que você pode conferir também todas as novidades, todos os móveis que estão disponíveis lá na Soneca. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso Noar Podcast pela confiança depositada aqui no nosso trabalho. E Lara, mais uma vez, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Eu quero começar o nosso papo conhecendo um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente. Claro, perfeito. Bom, sou a Lara Oliveira, eu tenho 26 anos, eu costumo me apresentar agora como pré-candidata dizendo que eu sou uma jovem mulher, professora e apaixonada pela minha cidade. Eu sou, Thiago, filha de escola pública, desde sempre. Eu tive o prazer de dar aula na mesma escola que eu estudei, que é o Liberalina de Monerá.
eu trabalhei sendo parceira de alguns professores meus. Então, essa questão da educação, né, ela está muito presente na minha vida. Hoje eu sou pré-candidata a vereadora, mas antes de tudo eu sou uma professora, né, apaixonada por educação e por tudo isso. Sou também, na vida pessoal, né, a filha caçula, de um pai caminhoneiro. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais e trabalha também na escola em que eu estudei e que eu trabalhei até hoje. Sou tia do Isaac e da Isadora, amo criança e essa é um pouquinho da minha vida. Ah, que legal, e acaba que isso tudo engloba, né, essa característica de gostar de lidar com pessoas, né, e eu acho que um diferencial para a pessoa estar na política é você gostar de gente, né, gostar de lidar com pessoas, de resolver problemas também, né? Perfeitamente. Mas antes de falar sobre por que você decidiu ser pré-candidata a vereadora, eu queria saber por que surgiu a educação na sua vida, por que você escolheu ser professora também, como que foi esse chamado para ser professora? Sim, inclusive tem uma ex-professora minha, Érica, que ela implica comigo. Ela diz, agora você vai pagar tudo que você fez. Porque quando eu era uma aluna muito crítica, né? Eu era aquela aluna que fazia abaixo-assinado da turma, eu gostava de resolver as coisas e estava faltando ventilador. Eu falava, gente, vamos fazer um abaixo-assinado aqui, reunia. E a gente fazia. Então, eu era essa aluna questionadora, né? E perturbava, às vezes, até um pouquinho a cabeça dos meus professores por conta disso. Mas aí eu fui crescendo, né, e desenvolvendo esse lado. Já no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar do Parlamento Juvenil, que a gente pode falar, né, mais à frente. E tudo isso foi crescendo em mim, esse senso crítico mais associado à educação. E aí eu tive um grande professor de história, que foi o Rafael, conhecido como Alemão, lá em Monerá. E Rafael fez assim, eu me apaixonar pela história e também por política. O Rafael, nas provas dele, ele era um grande admirador de Brizola. E ele tinha sempre a fotinha de Darcy Ribeiro e de Brizola. E ele falava comigo sobre história e falava sobre política. Ele dizia a importância de jovens na política, a importância de desenvolver o senso crítico através da história nas pessoas, né? E aí eu fui me apaixonando. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei naquele impasse que todos os jovens, né, vivem. E agora, o que eu vou fazer? E aí eu optei por fazer história, porque eu já estava apaixonada pela disciplina, que o meu professor conseguiu me passar essa paixão. E hoje eu sou professora. Que legal, que legal. E o mais interessante, né? Eu também cheguei a fazer alguns períodos de história, eu fiz a história por causa da política também. Só que aí você chega na faculdade, a política é a última coisa que você vai ver, né? Exatamente. Mas é uma paixão realmente, né? O ensino médio, para quem gosta de história e gosta um pouquinho também de como que as coisas acontecem, né? E eu também sempre fui muito questionador. O ensino médio, principalmente no terceiro ano, com a história, é política assim, o tempo todo, né? E a gente entender que os nossos direitos, as coisas que a gente consegue hoje e acaba se tornando normais na nossa vida, foi fruto de muita luta, né? Perfeitamente. Tiago, lembro que um fato que me impactou muito quando a gente estava estudando era Vargas, né? E aí eu vi que as mulheres só conquistaram direito ao voto em 1932, né? E aquilo assim começou a me impactar muito. Então tudo que eu estudava de história e o meu professor brilhante, né, ele conseguia fazer uma ponte entre o presente e a história, e dizer, olha só, se hoje a gente vê menos mulheres ocupando espaços públicos de poder, é porque o direito foi muito tardio para elas, né, ocuparem esses espaços. Então a gente precisa correr para tentar um pouco de equidade, né? Exatamente. E algo que marcou muito, estudando também Getúlio Vargas, foi falando sobre os direitos trabalhistas, porque eu assisti um documentário, foi até a indicação do CEDERJ na época, talvez seja você deve ter assistido também, provavelmente, né? Que tinha um documentário falando sobre os direitos trabalhistas, e aí tinha um senhor falando que a escravidão, por mais que tenha sido assinado, né, a abolição da Lei Áurea pela Princesa Isabel, mas eles só se sentiram livres com os direitos trabalhistas que Getúlio Vargas trouxe. Então, só em 1935, né, 38, se eu não me engano, que as pessoas se sentiram realmente com algum direito conquistado, porque até então
Só não tinha escravidão no papel, mas as pessoas recebiam muito pouco, a carga horária era absurda. Então, são direitos que hoje a gente usufrui, mas se a gente for parar para pensar no contexto histórico, é muito recente. Né? Muito recente. Perfeito, Thiago. Eu sou um pouco suspeita, eu acho muito interessante a história política de Vargas, né? Muito contraditório também, não se pode negar, é um político contraditório, uma pessoa contraditória, mas eu adoro estudar e falar sobre Vargas, sim, por causa dessa questão dos direitos políticos, né? Dos nossos direitos trabalhistas. E sempre que eu estudo essas pautas, eu percebo assim, quando a gente percebe que nós temos um direito adquirido muito recentemente, a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar para que esse direito ele seja ainda mantido, né? Porque por mais que nós tenhamos hoje a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, nós vemos inúmeros ataques às leis trabalhistas. Hoje a gente vive também uma informalidade muito grande. Então, são direitos que foram conquistados, foram importantes, mas que precisa sempre de um reforço, precisa de luta para que eles sejam mantidos, né? É a mesma coisa com as mulheres. É verdade. E dentro desse contexto, Lara, como que foi essa questão também do parlamento juvenil aí na sua vida? Porque todo estudante ali que ele reivindica um pouquinho mais, ele incomoda, né? Ele dá um incômodo, mas quando surge um projeto assim, é o primeiro que é ser chamado para participar, né? E com você, como que foi esse processo? Como que foi lá do começo mesmo, falar assim, pô, Lara, tá tendo um projeto lá, como que isso aconteceu? O Parlamento Juvenil foi apresentado para mim no primeiro ano do ensino médio pela minha professora Elisângela, de Geografia, que hoje é minha colega de trabalho. Um beijo, Elisângela. Elisângela chegou e falou, bom, Lara, tem um projeto aqui, e ela também não estava assim, super por dentro do projeto, eu nunca tinha ouvido falar, mas ela falou, olha, é de política, você vai para a LERJ, vai representar 2 barras, a nossa escola, e se inscreve, que você tem que se inscrever, passar por uma etapa na escola, né? E aí, se eu fosse eleita na escola, eu iria para a LERJ. E aí eu me inscrevi, fui na ideia dela, comprei a ideia dela, gostei, me inscrevi, fiquei super animada, mas não tinha a menor ideia de como era. Aí me elegi na minha turma, né? Consegui e fui. Foi assim uma semana incrível. Eu participei 3 anos, né, do Parlamento Juvenil. Mas assim, o primeiro impacto, aquela primeira sensação de você chegar na LERJ representando seu município, carregando aquela coisa cheia de sonhos, né? Eu voltei assim para Monerá encantada. Eu imagino porque é uma outra realidade que a gente... É uma outra realidade. Eu acho que o Parlamento Juvenil, ele teve uma grande contribuição de trazer, até principalmente para as crianças, adolescentes do interior, essa visão mais ampla da política. Porque, muitas vezes, o que a gente vê de política são os vereadores da nossa cidade, de 4 anos, um deputado que aparece aqui para pedir voto, mas ver a política acontecendo na prática, eu acho que a gente que é do interior é muito difícil, né? Exatamente. Eu não tinha a menor noção de como funcionava. Eu brinco que assim, a gente sai da roça, chega no Rio de Janeiro, senta na cadeira da LERJ, tem a possibilidade de escrever um projeto de lei, defender o seu projeto de lei, a gente vai para as comissões, é tudo assim muito real. Legal. E, de fato, tem hoje projetos de parlamentares juvenis que viraram leis, que alguns deputados apadrinharam, né? Então, assim, a experiência do Parlamento Juvenil é realmente indescritível. Sim. E aí, nesse primeiro ano, eu participei, fiz muitas amizades. Inclusive, eu tenho amigos do Parlamento Juvenil até hoje, colegas e amigos que me acompanham nas redes sociais. Muitos mandam mensagens apoiando a minha pré-candidatura e eu fico assim, muito feliz. A gente percebe que é um projeto que cria laços também, né? E foi no segundo ano do Parlamento Juvenil que realmente assim, eu entendia melhor, de fato, o que estava acontecendo. Que foi quando o Anderson Nogueira assumiu a coordenação do projeto. O Anderson Nogueira, que hoje, assim, para mim, é uma referência como política, como a forma que ele faz política, né, com muito amor, ele coloca muito amor na política. E ele fez a gente assim se apaixonar, né? Ele diz que ele tinha uma frase muito impactante, né? Não se apaixone por si mesmo, apaixone-se por causas. E o Anderson Nogueira fez os jovens se apaixonarem por política. E aí, nesse segundo ano, eu me inscrevi à mesa diretora, né, que a gente faz a mesa diretora como se fosse a LERJ mesmo, e eu me elegi a primeira mulher presidente do Parlamento Juvenil da história do projeto, de 2 barras. Que bacana, que legal. Isso daí tem uma representação muito bacana, né? Porque
Por mais que seja ali uma simulação de como é a LERJ, mas para quem está participando, aquilo ali é muito intenso, né? E isso hoje, com certeza, formou o seu pensamento político, que como pré-candidata a vereadora, você vai trazer essa bagagem de 3 anos que você esteve lá para Duas Barras, né? E aplicar isso também dentro da realidade da cidade, né? Com certeza. Inclusive, quando eu volto do Parlamento Juvenil, assim, a gente tem muito contato com política feita na capital, com política diferente da política do interior. Então, quando a gente retorna e dá de cara com a política do nosso município, a gente tem uma decepção, porque a gente pensa, olha, eu tive com tanto jovem afim, jovens cheios de ideias, e aí a gente chega aqui e vê que não tem espaço, ou não tem jovens interessados que queiram ocupar esses espaços. Então, com certeza, o Parlamento Juvenil moldou a minha mentalidade política, né? E me trouxe toda aquela vontade de participar, que hoje, de fato, eu estou dando sequência a isso, né? Sim, legal. E como que você enxerga hoje a política lá em Duas Barras, Lara? O que você vê que precisa mudar? Não somente a política em si, dos políticos, mas sim até as coisas que vão para as pessoas, como saúde, educação. Como que você enxerga hoje lá em Duas Barras isso? Sim. Como educadora, né, que eu não vou deixar de ser, eu enxergo que o que falta, principalmente na política bibarrense, também é educação. Educação dos políticos e dos eleitores também. Eu acho que falta educação política. Nós precisamos de políticos que façam o básico, e, é claro, além do básico. Mas hoje, assim, a gente tem uma realidade política que não vem fazendo o básico, né? Quais são as funções primordiais dos vereadores? Legislar, fiscalizar, acompanhar, atender a população, prestar conta do seu mandato, e a gente não vê isso acontecendo na prática. O que hoje a gente vê acontecendo, infelizmente, é uma política de favores, que se criou essa tradição, né, de uma política de favores. A gente vê vereadores arrumando trabalho, a gente vê vereadores fazendo exames, a gente vê vereadores fazendo política através do SUS, mas a gente vê uma carência muito grande de política feita para o social, feita para o coletivo. E aí entra também a responsabilidade do eleitor, e porque o eleitor ele precisa também receber uma educação política. Porque, às vezes, o eleitor, fragilizado também, né, da falta de serviços públicos, ele acaba vendendo o seu voto, mas ele vende seu voto por um exame, por uma consulta. Só que ele vai passar 4 anos precisando desses serviços. E ele vai ficar dependente desse vereador, porque esse vereador não vai lutar para que esse direito ele seja coletivo. Ele vai lutar para que esse eleitor seja preso a ele, para manter essa questão de voto de cabresto, dessa política velha que precisa ser combatida em Duas Barras. É verdade. Infelizmente, esse é um mal que a gente... É muito difícil a gente ver esse rompimento de ciclo, né? Porque o filho vê o pai e a mãe fazendo isso. Aí ele cria a idade de votar, aí ele vai e faz o mesmo. Aí ele tem filhos, e aí vai gerando geração pós geração, porque entra aquele discurso, eu tenho que ganhar agora, porque depois não ganho mais nada. Né? Tem que aproveitar agora, né? E como que você enxerga isso como pré-candidata, Lara? Porque a gente tem uma nova política que muitas pessoas usam o nome de novo, mas de novo não tem muita coisa, só tá o nome mesmo. Existe a velha política realmente que acontece, e você hoje que não tem por mais que tenha experiência com o Parlamento Juvenil, mas não tem esse peso, essa carga como candidata de várias eleições. Como que você enxerga isso tudo, né, de um novo meio mais ou menos e um velho que está presente dentro da sua perspectiva? Eu acho, Thiago, que a gente precisa tratar as coisas como elas são, né? Deixar de imaginar que o eleitor ele é bobo, que ele não percebe as coisas. Não dá para a gente levantar a bandeira do novo sem ser de fato novo, porque as pessoas elas vão perceber, elas vão cair na real, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui fora de política para a gente chegar onde eu quero chegar. Se nós temos um pai de família que não cumpre com as suas obrigações de pai, de genitor, de responsável, não paga pensão e não dá assistência, ele é denunciado pela mãe dessa criança. E aí, na justiça,
ele vai e paga essa pensão, ele paga o que ele deve à justiça. Ok, agora ele não é mais um criminoso, mas ele passa a ser um bom pai? Não. Ele não vai ser um bom pai por isso. Então, se nós temos um político que foi condenado por um crime, seja ele nepotismo, seja ele o crime que for, e esse político ele paga a multa que ele tiver que pagar, ele deixa de ser um condenado, ele não passa a ser um bom político por causa disso. E eu acho que nós temos que abrir os nossos olhos para isso, né? A gente não pode falar em renovação e querer renovação trazendo conosco essa política velha ainda. É verdade, né? E acaba que entra aí o papel do eleitor de ser um bom agente político também, né? Que a política ela não é feita só por candidatos, mas os eleitores também precisam fazer uma boa política. E aí aonde que entra aí o papel do eleitor? Pesquisando, né? Exatamente, pesquisando, sendo o eleitor crítico. Eu falo que todos os candidatos tinham que ter oportunidade e interesse também de participar de podcasts, de participar de debates, de conversa. O candidato ele não pode fugir das pessoas, porque o trabalho dele vai ser servir as pessoas, então ele tem que falar, ele tem que mostrar o que ele pensa, o que ele é. E nesse contexto aí de como a gente vê o eleitor, né, eu costumo dizer que a gente precisa reaproximar o eleitor. Hoje os eleitores têm uma distância da política muito grande porque a política ela está desacreditada. Então, se você não acredita nessa instituição, você quer participar dessa instituição, a sua tendência é se afastar. Então, hoje eu tento mostrar para os jovens, para as pessoas que eu conheço, que a política ela está em tudo. Por exemplo, mas eu não gosto de política, eu gosto de fazer o meu esporte lá e tal. Mas a política está nisso também. Hoje, em Monneral, você tem uma carência muito grande. A galera que quer praticar um esporte só tem a opção do futebol. Não tem o outro. A gente está vendo aí Olimpíadas acontecendo, tantos talentos brasileiros, e a gente não tem estímulo a outros esportes no município. É uma carência. O jovem precisa se alertar para isso. A gente tem hoje Monneral também como uma cidade dormitório, não tem emprego, não tem lazer. Por quê? Porque as pessoas precisam ir para outros lugares, não tem incentivo. Isso não é função do vereador. Tudo bem, não é, mas a gente precisa buscar meios de trazer a iniciativa privada. Eu acho que aí entra o interesse também. Então, eu procuro mostrar para os jovens que a política ela está em tudo. Às vezes, onde a gente acha que ela não está, ela está. E por isso que todo mundo tem que participar. É verdade. Sobre essa questão dos esportes, né? A gente só lembra que tem esportes além do futebol de 4 em 4 anos, né? E aí quando a gente lembra, gente, tem esgrima também, tem ginástica, né? Enfim, as diversas ginásticas que tem, né? A gente vê lá as meninas ganhando o ouro, a prata, o bronze e tal. Aí a gente lembra que tem outros esportes além do futebol. E aí a gente pensa o seguinte, né? E é uma reflexão que os municípios têm que fazer. Isso daí todos, né? Bom Jardim, dos Barros, Cordeiro, Cantagalo, todo mundo. Se o Brasil, com as dificuldades que tem, a falta de incentivo que tem no esporte, se a gente consegue ter medalhistas olímpicos, agora imagina se houvesse realmente um incentivo verdadeiro. E não é, quando eu falo incentivo verdadeiro, não é só o governo federal com o Ministério do Esporte, claro. Porque lá tem verba, no Ministério do Esporte tem verba. Muitas vezes não chega nas prefeituras porque as prefeituras não têm nem secretaria de esporte. Aí o Ministério do Esporte não pode mandar verba de esporte para a Secretaria de Cultura. Né? São nomenclaturas que ali no final, para receber verba, faz a diferença. Então, se as prefeituras querem ter investimento no esporte, criem secretarias de esporte, projetos, um secretário competente que vai saber fazer um projeto para receber verba adequada para aquela área. E aí sim, daqui 20, 30 anos, a gente vai ter uma nova geração aí de atletas, ou até menos que isso, que vai ser possível competir, pelo menos, de igual para igual com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, porque a competição é desigual hoje. Hoje em dia, os atletas que estão lá em Paris são verdadeiros guerreiros. São. Perfeito. E, nesse sentido, gostei quando você falou dos secretários competentes, né? Porque existe uma diferença muito grande de você ter uma pasta, ter uma secretaria, e você ter um secretário que, de fato, é comprometido com aquela pasta e que saiba criar projetos para receber verbas federais. Eu tenho certeza que hoje, não só em Duas Barras, mas é uma carência da nossa região, né?
muitas secretarias, muitas pastas devem perder e perdem, com certeza, verbas federais por falta de competência, habilidade, desenvoltura para desenvolver projetos. Então, assim, além de termos a necessidade de uma secretaria de esportes, de um secretário de esporte, nós precisamos de pessoas responsáveis, competentes, que entendam daquela pasta. É verdade. E aí que entra a função de um vereador que, ele sendo eleito sem ter... desculpa da palavra, tá, Lara? Eu vou usar uma palavra meio ruim, mas o rabo preso, né? Um vereador sendo eleito sem ter rabo preso, ele tem a possibilidade de até questionar os secretários, né, sobre as demandas daquela secretaria. Muitas vezes, nossas cidades do interior, isso não acontece porque os vereadores eles entram lá muitos focados no dinheiro que vai receber do salário e poucos em saber que o município vai realmente andar, né? Exatamente. É a mesma coisa de você ser eleito como vereador para representar o povo, né, para assumir aquela função legislativa e assumir uma secretaria. É verdade. O povo não te elegeu para você assumir uma secretaria. Eu acho que a secretaria ela tem que ser um cargo muito específico, estudado. Não pode ser esse jogo, né, que a gente vê acontecendo, principalmente nos municípios de interior, né, que cada pessoa tem ali já os seus secretários pré-definidos, aquelas pessoas que mais vão te ajudar, aquele vereador que mais vai te conseguir voto. Isso faz com que as nossas prefeituras, os nossos municípios não andem. É verdade. Lara, sobre Duas Barras, né? A gente vê que nos últimos anos Duas Barras esteve até estampando em noticiários até nacionais, né, sobre diversas situações que foram acontecendo. Você, como pré-candidata hoje a vereadora, como que você enxerga até essa imagem ruim que foi passada de Duas Barras? Poxa, vai fazer um concurso público, concurso cheio de problemas. Teve problema com questão de transporte de paciente, enfim, alguns problemas que foram acontecendo. Lá em Monerá, aquela poda das árvores lá, que o pessoal acordou de manhã, estava tudo para o chão. Como que é a sua visão como bibarrense, como pré-candidata a vereadora sobre essas questões e essa imagem que Duas Barras hoje tem? Tiago, primeiro que isso é muito triste, né? É triste para qualquer morador, para qualquer pessoa que ama a sua cidade. Você vê que uma cidade linda, com um povo trabalhador, que tinha tudo para ter os melhores índices, ser uma cidade modelo, sofrendo com esse desgoverno, descaso, não só esses, né? O problema de Duas Barras é um problema estrutural e não é um problema que começou ontem, né? Nós temos continuidades de governos feitos de maneira autoritária, de ausência de concurso público, de voto de cabresto. Qual é o grande problema hoje dessa ausência de concursos públicos? Os cargos, a prefeitura é o maior empregador. Nós também temos ausência de indústrias, de emprego no município. Se a prefeitura sendo o maior empregador, não havendo concurso público, esses cargos eles são vendidos, né? Então, hoje nós temos esse problema grande. E, como pré-candidata, a gente sofre vendo isso porque a gente vê a imagem do nosso município sendo suja, né? E aí a gente vai conversar sobre política, as pessoas não querem saber sobre política porque estão desacreditadas. Mas a gente precisa mostrar que é possível fazer e é possível fazer bem feito, né? É possível fazer uma gestão diferente para Duas Barras, que seja moderna, que tenha participação popular, que seja realizado, obviamente, o concurso público, uma gestão diferente. Então, assim, hoje o nosso município, infelizmente, sofre com inúmeras mazelas, mas eu acredito que tenha um caminho para a mudança, porque a gente tem visto, né, pessoas querendo participar dessa mudança, querendo fazer acontecer. Legal, legal. Isso daí é importante a gente ter pessoas que acreditam que as coisas possam ser diferentes, né? Que existe uma esperança. E você, como educadora, você está ali na linha de frente de novos futuros eleitores, né? Hoje, você dá aula em qual faixa de idade? Hoje eu sou professora de história, mas eu também sou professora de ensino fundamental. Então, eu tenho assim estudantes adolescentes, eu tenho crianças.
Olha que legal. Então você tem ali desde que os mais novinhos até daqui a pouco os que vão tirar título de eleitor, né? Exatamente. E como que você enxerga essa nova geração? Porque a gente se diz muito, né, que a tecnologia ajudou, mas também atrapalhou. Essa galera, você acha que, tipo, vindo um projeto Parlamento Juvenil, seria interessada também a participar, ou política está cada vez mais distante dessas pessoas, desses adolescentes, por exemplo? Tiago, meu sonho era que todos participassem de um parlamento juvenil da vida. Uhum. Inclusive, em Duas Barras, né, tem a Câmara Mirim, que é... Acho que em várias prefeituras tem nesse projeto. Eu acho muito interessante, porque é também uma forma na localidade de você fazer esse trabalho que tem o parlamento juvenil em uma abrangência maior, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos dois pesos aí, né? Realmente, nós temos uma parte da juventude, uma parte desses futuros eleitores que ainda não pensa, não está desenvolvendo esse senso crítico, mas a gente também tem, assim, por outro lado, crianças interessadíssimas e que debatem. Esses dias eu levantei na minha sala de aula um debate, a gente estava estudando com o 6º ano, Grécia Antiga, e falamos das Olimpíadas. E aí a gente estava falando esse assunto de realmente hoje no Brasil nós temos poucos medalhistas, mas nós temos atletas que são guerreiros, porque não temos esse investimento, essa estrutura que tem no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo. E aí eu entrei num debate com um aluno assim interessantíssimo, um aluno falando, tia, mas é que tinha que ter mais esporte de graça para todo mundo, e não tem. E um aluno do 6º ano. Então, eu, como educadora, eu sou uma grande sonhadora também, né? Acho que todo professor tem um pouco disso. Eu vejo uma perspectiva de um futuro com mais pessoas críticas e querendo debater e participar. Eu recebo feedbacks dos meus alunos até engraçados, assim. Tia, eu vi seu vídeo da pré-candidatura, não sei o quê. Eles adoram participar, então eu vejo que, assim, temos que ter esperança, e nós temos jovens que estão vindo aí cada vez mais críticos, engajados, e que tem uma vantagem que a gente, mesmo sendo jovens, né, que a gente não teve, que é o acesso à informação muito cedo. É verdade, né? É verdade. Eu também tenho muita vontade de ver essa nova geração se engajando cada vez mais, principalmente as meninas, sabe? Como você falou, o direito do voto das mulheres é muito recente. A gente falou isso aqui no início. E a gente precisa fazer que essa nova geração entenda isso e fale assim, olha, vamos valorizar isso, né? E cada vez mais, porque ainda se acontece no subconsciente das pessoas que quando você vai falar de política, a primeira imagem que vem é de um homem de terno e gravata. Exato. A mulher, ela vem depois. Não, tem mulher que participa, tem. Mas nunca vem essa visão da política como a mulher representando. E a gente olha para as nossas câmaras, por exemplo, a gente vê que o número de mulheres, se tiver, é muito pouco. É 1, 2, no máximo, não passa disso. E como que a gente consegue fazer essa mudança acontecer, né? Como que a gente faz que as mulheres, que as meninas se interessem por política também, não somente para votar, mas sim ser candidatas, né? Através do exemplo, Tiago. Para mim não tem estímulo maior do que o exemplo, do que você ver mulheres lá, mas mulheres lá ativas, né? Hoje você mencionou a pequena representatividade que a gente tem de mulheres no legislativo. Uhum. Nós precisamos ver cada vez mais, porque aí as nossas meninas vão chegar nas câmaras juvenis como estudantes e vão ver que tem mulheres defendendo mulheres, falando sobre pautas, falando sobre políticas públicas para as mulheres. Eu acho que o melhor exemplo é vendo acontecer, né? Sim. E você tem... Desculpa te cortar, mas eu fiquei curioso. Você tem exemplo? Qual é o seu exemplo feminino na política? Olha, Marta Rocha, hoje eu estou no PDT e eu estou assim, curtindo muito acompanhar a Marta Rocha. Acho uma política muito elegante, competente. Cada discurso que ela fala, numa calmaria, assim. Não tem como não mencionar a Marielle Franco, né? Eu já fui militante do PSOL por muito tempo, então eu acompanhei. Talíria, enfim, nós temos inúmeras mulheres maravilhosas e que precisam ser apresentadas para as nossas meninas para que elas vejam, né? Manuela Dávila, nossa, eu acompanhava muito Manuela Dávila. Existem muitas, mas ainda são poucas se comparadas ao número de homens, né? É verdade. E isso daí a gente precisa
trabalhar que haja uma mudança, né, de incentivo realmente, né, de participação, de ver que a mulher, ela, para falar de pauta de mulher, não tem pessoa melhor, né? Eu esqueci de mencionar uma muito importante, Maiara Felício de Friburgo. Maiara Felício. Vereadora mais votada de Nova Friburgo, mulher negra, Verdade. Representa, maravilhosa. Inclusive tem um podcast dela aqui com a gente, muito legal, ela contou a história dela, quem tiver interessado aí, é só procurar aqui no nosso canal, Maiara Felício. Foi muito legal o podcast com ela. E é isso. Eu acho que as mulheres, elas precisam realmente ocupar esse espaço justamente para poder ter esse local de fala. Porque hoje a gente vê que as leis que são para as mulheres normalmente são feitas e votadas por homens. Exato, né? E aí você não consegue, às vezes, contemplar de maneira adequada determinado problema. Sim. Porque é aquela questão do lugar de fala, né? Sim. Quem tem lugar de fala para falar da realidade da mulher é a mulher. É verdade, é verdade. E Lara, você sendo professora, né? Hoje é a sua principal bandeira como na sua pré-candidatura. Além da educação, você tem outras bandeiras também. Como que está embasada aí a tua pré-candidatura? E daqui a pouco, candidatura, né? Que 16 de agosto começa em todo o Brasil aí o período eleitoral oficialmente. Mas, por enquanto, né, são todos aí pré-candidatos. Como que está essa sua visão e o que você está levantando de bandeira? Então, Tiago, a educação está em tudo da minha vida, né? Então, não tem como desvincular minha primeira pauta e minha pauta para sempre vai ser a educação. Até porque é através da educação que a gente consegue obter toda a mudança que a gente quer ver no mundo, né? E também não posso deixar de carregar e de falar dessa bandeira das mulheres. Eu quero ser uma mulher que representa verdadeiramente as mulheres, né? Não quero ser somente uma mulher que está na política, mas eu quero ser uma mulher que estará na política, mas que fará a política também pensando nas mulheres, né? Nas mulheres professoras, trabalhadoras, que precisam, às vezes, de mais creches, de um horário mais abrangente, mais flexível, enfim, pessoas que entendam a realidade das mulheres. E não tem como também não falar de juventude, né? Então, hoje, eu tenho como bandeiras educação, mulheres e juventude. Muito legal, né? E hoje, dentro dessa área da juventude, o que você enxerga aí que precisa melhorar aí para essa galera aí jovem, que muitas vezes estava que nem a gente alguns anos atrás, meio perdido, sem saber o que fazer? Como que o poder público você acha que pode orientar e direcionar essa juventude? Primeiro, Tiago, eu acho que a gente tem necessidade de se criar nos municípios Secretaria de Juventude. É um primeiro ponto. Através dessa Secretaria de Juventude, que projetos públicos para os jovens sejam elaborados, sejam realizados. Hoje a gente tem, né, esse problema de, às vezes, o jovem termina o ensino médio, principalmente o jovem de escola pública, que foi o meu caso, e não sabe o que fazer, ele não sabe nem as perspectivas que ele tem, né? E existem tantos programas de universidades federais e programas do governo federal que, às vezes, o jovem perde por desconhecimento. Então, ele precisa ter esse conhecimento, né? Também precisa ter cursos profissionalizantes, outras opções assim, para entreter o jovem e para trazer para ele novas perspectivas, para a gente não perder jovens para o crime, não perder para o desinteresse, enfim. É verdade, é verdade. E a gente vê que Duas Barras ela tem uma particularidade que o centro da cidade fica muito mais distante, por exemplo, de Monerá do que próprio Bom Jardim, né? Quem mora em Monerá acaba tendo mais facilidade para vir Bom Jardim, Cordeiro, do que o próprio centro de Duas Barras. E como que você acha que isso dificulta também até o acesso, né, de muitos jovens ao poder público, porque a sede do município é distante. Então, acaba que muitos jovens, ou pessoas em geral, têm mais acesso a outro município do que seu próprio município. O que você tem pensado sobre isso também? Exato. Eu acho que a necessidade de uma subprefeitura em Monerá é urgente, é indiscutível. Porque hoje, por exemplo, se você precisa resolver questões burocráticas, ou até mesmo quero assistir uma sessão da Câmara Municipal presencialmente, porque eu quero pegar a palavra na tribuna, quero falar, quero conhecer ali
pessoalmente os vereadores, eu tenho que me deslocar para 2 Barras. Esse deslocamento Monerá 2 Barras não é fácil. Nós temos um problema também de transporte, os horários de ônibus são escassos, não é toda hora que tem, as pessoas ficam esperando carona. Então, assim, há uma dificuldade muito grande de locomoção entre Monerá e 2 Barras. Então, isso precisa ser facilitado. Monerá precisa receber uma subprefeitura. As pessoas precisam conseguir resolver os seus problemas em Monerá sem precisar ir a 2 Barras. Sim, eu soube que nem a agência bancária, uma dificuldade danada, até para sacar dinheiro lá, né? Exato. E aí eu te pergunto assim, políticos que viveram todo esse período político aí de anos, né? Porque a gente não está falando de um problema que é atual. Deixam Monerá, assim, acabar, né? Hoje a gente está sem correio, a gente não tem agência bancária, a gente está sem posto de gasolina, Monerá está vivendo um abandono. Então, eu acho que não tem como Monerá falar de renovação, políticos de Monerá falarem de renovação, se já tiveram no poder, se já tiveram uma oportunidade de lutar por coisas para Monerá e não fizeram, né? A gente sabe que nem tudo é função e competência do vereador e é preciso ter isso claro, mas a gente precisa ter pelo menos ali o vereador lutando com a população, chegando e falar, olha só, isso aqui não é da minha competência, mas eu estou com vocês, a gente vai lutar, vai chegar no poder responsável e vamos tentar atender, né, a esses problemas, porque hoje a situação de Monerá é de completo abandono. Sim, até porque a visão assim que a gente tem para o vereador, que é fiscalizar e legislar, essas 2 funções que são as principais, mas ele é um porta-voz também, né? Ele é um representante do povo. Exatamente. Se ele é um representante do povo eleito em Monerá, ele precisa lutar para que Monerá retome seus serviços básicos. Sim, e é aquela questão. As pessoas saem cedo para trabalhar, voltam tarde, muitas vezes elas não têm tempo nem de ir fazer seu próprio lazer, quanto mais ir lá na prefeitura reivindicar alguma coisa. Então, quem está sendo pago para fazer isso? Exatamente. Né? Então, eu penso muito nisso e eu vejo muitas vezes, né? Não talvez aqui em Bom Jardim, lá em Xangai talvez, né? Mas muitos vereadores preocupados com, sabe, com poda de árvore, com lâmpada que está lá no poste e tal, mas o que a população realmente precisa, sabe, que está acordando cedo para ir, de madrugada para ir para posto pegar ficha. Não sei se isso tem em 2 Barras, mas Sim. Aqui está tendo bastante, né? Isso daí quase ninguém fala, ninguém reivindica, ninguém vai atrás para saber o que está acontecendo. Como que resolveria informatizando a saúde? Talvez. Mas não tem dinheiro. Irmão, na moral, vai em Brasília. Corre atrás. É isso. Não é? Precisa de dinheiro para informatizar a saúde. Ué, lamento te informar, mas é a tua função. Corre atrás de recurso federal, não é? Não é? Exatamente. E eu penso isso, e eu gosto muito também de ter essa visão de hoje não ser filiado em nenhum partido, nada disso, porque me dá liberdade também de poder falar essas coisas, porque parece ser óbvio, mas as pessoas na época de campanha que a gente vai entrar, falam muitas coisas bonitas. Sim. Mas parece que depois que senta na cadeira, esquece tudo que falou e pensa na próxima eleição. Só isso. E o óbvio precisa ser dito, né? Por exemplo, você citou o exemplo da saúde, eu acho perfeito, porque as pessoas ficando horas na fila, né, para conseguir uma ficha de um atendimento, e aí não conseguem normalmente, aí buscam um vereador que aí enche a sua pasta de demandas e passa lá para a prefeitura, ou que vai e paga um particular, mas ele deveria facilitar esse serviço para todo mundo. Para todo mundo. Não pegar o seu eleitor, fazer a pessoa ficar ainda mais dependente dele, né? Fazer um trabalho que não é trabalho dele, e ele esquece o que é trabalho dele, que é lutar para que todo cidadão, independente de ser eleitor dele ou não, tenha acesso àquele serviço de maneira digna. Eu não acho digno você ter que passar madrugada esperando uma ficha de uma consulta, né? Com certeza. E saiba, você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aqui, se você é um eleitor e se sente obrigado em votar em alguém que te facilitou alguma coisa, saiba que você não é obrigado a nada, né? O voto é
sigiloso. Você não tem que dar Exatamente. satisfação do seu voto para ninguém, né? É um direito que nós temos. Então, não se sinta, sabe? Eu vou ficar com peso na consciência. Fulano me ajudou. Não, é seu direito. Hein? Fulano que tem que ficar com peso na consciência. Exatamente. Porque ele sabe que o que ele está fazendo é ilegal. É ilegal, exatamente. E a gente vê que na cultura brasileira isso está tão ficando enraizado, ô Lara, que o ilegal já se tornou natural e as pessoas comentam e falam disso naturalmente uma com as outras. Não, mas procura fulano de tal que ele resolve, hein? Nós normalizamos absurdos, né? Na política não é diferente. A gente chegou a normalizar muitos absurdos na nossa sociedade atual. Aham. E na política a gente vê isso sendo normalizado. A compra de votos hoje é uma realidade, né? Sim. Não é uma realidade de um partido político, de um grupo Não. político. É uma realidade geral. E, para mim, é um absurdo que foi normalizado. Sim, sim. Mas eu sou também uma esperançosa e eu acho que essa tendência tem mudado. Assim. Eu acho também. Eu vejo jovens já, ou até falando assim, eu vendo meu voto, mas eu não voto. Você percebe que já tem ali uma faísca de revolta com aquela atitude, porque, de fato, é uma atitude muito suja, né? Sim, sim. Até porque a pessoa que tem esse tipo de postura já mostra que ela não tem a preocupação com a cidade, né? A preocupação é com ela e faz de tudo. E eu vejo que muitas vezes existe uma ambição pelo poder, né, Lara? E isso daí é muito ruim quando a pessoa tem ambição pelo poder. A ambição tem que ser em ajudar as pessoas, em melhorar a vida das pessoas, em buscar facilitar a vida das pessoas. Perfeito. Né? Então, Como a gente vê essa questão da ambição pelo poder também? Eu costumo dizer que para ter um pezinho atrás com os candidatos, pré-candidatos políticos, que se hoje eles perdem o mandato deles, eles não têm o que fazer. Não são profissionais, não têm uma vida à parte. A vida deles é a política. Então, se hoje esse camarada perde o mandato dele, o que ele faz da vida? Muitas pessoas falam, não sei. A vida dele é política, fez política a vida inteira. Mas aí é a mesma pessoa que está disposta a fazer o que for preciso para se manter no poder. É e, às vezes, esse o que for preciso, né, nem sempre é honesto, é digno. É verdade. É verdade. E isso daí é um fator que a pessoa tem que levar muito em consideração também, porque existe o tal do político profissional, né? Que não é... Só para contextualizar, né? Eu, no 3º ano do ensino médio, eu tive um professor de filosofia excelente, Gilberto, o nome dele, cara incrível, e ele passou um trabalho que foi tipo assim, um divisor de águas na minha turma, que era a diferença entre política e politicagem. O que diferenciava uma da outra, né? Muito bom. E aí ele fez esse trabalho, dividiu a turma em 2 grupos, né? Minha turma tinha uns 30 alunos, 15 para cada lado, e aí esses 15 elegiam um representante para defender a política e os outros 15 elegiam um representante para defender a politicagem, né? E apresentar os 2 pontos, e aí depois os outros alunos iam decidir o que era mais vantajoso, se era viver a política ou a politicagem. E ali a gente teve a oportunidade de ver na prática ali, com fatos, né, como que a vida das pessoas são impactadas quando a política de verdade é feita e quando a politicagem é feita, né? Quando a politicagem ela é feita em cima de troca de favores, em cima de compra, em cima de levar vantagem, em cima de toma lá da cá, né? Você me dá isso para eu te dar aquilo. Sim. E quando a política é feita, é a política do bem comum. É aonde que a gente vê que não é a calçada, o portão da tua casa, mas sim o bueiro que está entupindo o raio da rua inteira e está todo mundo sendo prejudicado. Exatamente. Então é isso, sabe? A política, ela deve ser feita para mudar e melhorar a vida das pessoas. Tudo que for diferente disso é politicagem. Exatamente. E é o que a gente tem que combater em 2 Barras, Bom Jardim, Cordeiro, Nova Friburgo. A politicagem. Sim. E o que te move, Lara, hoje? O que me move é essa esperança que eu tenho. Eu acho que de sempre vou ter, né? Sou educadora, eu acho que tudo é possível mudar através da educação dos políticos, dos eleitores, dos indivíduos que serão futuros cidadãos votantes, né? Os nossos alunos, nossas crianças. E o que me move é isso, todos os dias.
acordar e falar, caramba, tem gente que pode fazer melhor, tem gente que deve, que quer fazer. Vamos aprender a fazer melhor, fazer bem feito. Sim, sim. E nesse período de pré-candidatura, eu vejo que os pré-candidatos estão conversando muito, né? É um período de conversa, né? E nessas conversas que você tem tido, assim, qual é a avaliação que as pessoas têm tido, assim, de 2 barras? O que elas têm, assim, relatado mais para você? Porque eu vejo que você, como pré-candidata, tem a sua visão, né? Tem o seu posicionamento como professora, né? Como educadora, como tudo que você tem carregado de bagagem, mas aquela população mais carente, né, o pessoal que muitas vezes só vai conversar com um político realmente na época de eleição, o que você tem observado da população de 2 barras, a visão dela da cidade? O que eu observo hoje é que assim, as pessoas estão, primeiramente, descrentes da política. Isso é um problema. A falta de crença na política gera inúmeros problemas. O desinteresse pela política, o desinteresse pelos assuntos políticos, e aí entra na venda, né, do seu voto, na falta de pesquisa, simplesmente votar no primeiro candidato que aparece. Mas eu também vejo uma outra tendência de muitas pessoas revoltosas, indignadas, que têm esse sentimento de mudança. E aí, na questão da mudança, que a gente precisa ter muita atenção, né? Sim. Nem todo mundo que se diz ser mudança, que se diz ser renovação, é. Então, tem que pesquisar muito bem, tem que olhar histórico, tem que analisar histórico do grupo. Isso é muito importante hoje. E conversar. Eu acho que todo mundo precisa dar espaço para os pré-candidatos e futuramente candidatos de conversar. É verdade. E eu acho que as pessoas, né, elas não podem ter essa aversão, sabe? Eu acho que tem que conversar com todo mundo mesmo, ver qual é a intenção de cada um. Sempre conversar com aquele pezinho atrás também, para saber se o que a pessoa está falando é verdade, se não é verdade. E a partir daí ela consegue ter sua própria opinião, né? Não deixar ir na opinião dos outros, né? Hoje em dia ainda tem muito disso também, né? Vou votar em quem está em outra pessoa que está indicando, e acaba que o senso crítico da pessoa nunca é fortalecido, né? Mas nós estamos vendo também muitos eleitores com senso crítico. Acho que essa tendência está, graças a Deus, né? Eu acho que isso é muito bom, no modo geral. Acho que a internet entra muito aí também. Hoje, os eleitores têm a oportunidade de acessar e acompanhar os seus pré-candidatos e futuros candidatos. E ali você já tem uma ideia. Bom, a pessoa que mais se expõe, né? Se expor é ter coragem. Então, quem tem coragem de se expor, de mostrar as suas ideias ali, já é uma pessoa que está tendo coragem e pode ser avaliada por outra. Porque quem não se expõe não pode ser avaliado dessa maneira. Sim, né? sim. E aí o eleitor hoje ele tem essa ferramenta maravilhosa, né, que é a internet. Tem um site, galera, que já está no ar, é do TSE, é um site oficial do TSE, chama Divulga Cand. Lá você vai encontrar todos os dados possíveis de seus candidatos, né? Tá tudo lá, né? Lá agora está no processo de julgamento das documentações, né? Tá todo mundo no processo de homologação. Eu inclusive entrei ontem no site para ver como que tava lá, para ver as questões, e tem tudo. O patrimônio de fulano, o que ele tem no nome dele? Ele banca um de rico aqui, mas no nome lá só tem, sei lá o quê, um Fiat Uno lá no nome dele. Né? A gente começa a dar uma olhada lá, mas, gente, tá bem estranho isso daqui, tem que olhar, né? Tem que olhar. Tem que olhar, gente. E aí a gente avalia com a nossa realidade. Porque o sistema ele é alimentado com aquilo que realmente está no nome do candidato. Então, se você já começa a ver que aquilo lá não está batendo muito com a realidade, já é um critério que a pessoa já tem que levar se vale a pena votar ou não. Porque se a pessoa não está declarando tudo que ela, né, oficialmente tem que abrir o olho. Então, o Divulga Cand é um excelente site para os eleitores avaliarem, né, tanto os candidatos a vereador como os candidatos a prefeito e vice-prefeito também. Tá tudo lá
as últimas eleições que eles participaram, enfim, tá tudo lá. Eu amo a democracia brasileira, né? As pessoas têm que ser, e estão, né, cada vez mais espertas. Tem aqueles candidatos políticos de carteirinha já, né? Sim. Também que declaram pouco patrimônio, que possuem pouco patrimônio, mas que a sociedade ali em torno daquela localidade sabe que ele possui bens nos nomes de parentes, nos nomes de outras pessoas. Então, essas pessoas não vão mais se deixar enganar, né? É verdade, é verdade. E então, ó, divulga Cande, lá no TSE você encontra tudo. E a gente vai falar disso aí em todos os episódios que a gente for falar de política, que quanto mais informação o povo tiver, melhor vai ser. Eu descobri gente que vai ser candidato a vereador que eu nem imaginava que ia ser, que tá lá com o nome lá, com o registro lá, Pois então... Mas é muito bacana. Lara, qual é a sua perspectiva que você tem assim para Duas Barras para o futuro? Não sendo como candidata, esquece que é candidata nesse momento, mas como eleitora, como cidadã de Duas Barras, o que você imagina assim para os próximos anos para Duas Barras? O que você gostaria que Duas Barras fosse reconhecida? Olha, como cidadã bibarrense e principalmente como cidadã de Monerá, né? Eu espero que a nossa cidade evolua. É urgente. O atraso de Duas Barras hoje é muito grande, né? Nós temos carência de concurso público, nós temos carência de ofertas de emprego, nós temos os demais problemas de Monerá que já foram citados, nós temos esse problema de saúde, enfim, de dificuldade de marcação de consultas e exames. Então, assim, hoje eu, como pré-candidata, tenho uma mentalidade, tenho minhas ideias, tenho minhas bandeiras. Mas eu vou ser para sempre cidadã bibarrense. Então, eu sonho em ver minha cidade crescendo. E eu acho que temos espaço, temos perspectiva para isso. Primeiro porque o povo está enjoado. Eu acho que tem uma tendência grande de pessoas com senso crítico e que vão questionar e que não vão aceitar, né, um governo ou próximos vereadores que não sejam, de fato, comprometidos com a causa pública. Então, eu acho que essa tendência vai fazer com que a nossa cidade evolua. E segundo, porque está na hora, não dá mais para a gente viver, né, na política do coronelismo, de compra de votos e de votos de cabresto. A gente já passou dessa época e Duas Barras precisa avançar. Top demais. E, gente, tudo que ela falou aqui, ó, serve para a nossa região inteira, né? Leve isso aí. Ela falou de Duas Barras, mas leve isso para a sua realidade também, porque chega desse curral eleitoral, né? A gente ficar ali preso, né? Não é sempre a mesma coisa, tal. A gente precisa ter essa mentalidade mais aberta e, principalmente, ter essa livre escolha, né? O livre senso, essa questão de pesquisar, de avaliar, de dizer eu posso, né? E lembre-se, né? Eu sempre falo aqui, eu acho, não sei se você concorda, mas não trate política como time de futebol, né? Time de futebol é aquele time, né? Você é flamenguista, botafoguense, tricolor, vascaíno, ganhando ou perdendo, pode estar na quinta divisão que você vai continuar sendo o seu time de futebol. Mas na política não é assim, gente. Né? Na política a gente não pode ter esse fanatismo, a gente tem que ter o senso crítico e olhar aquilo que é bom para a população, né? Seja A, B, C. A polarização política ela traz muitos problemas, né? A gente precisa ter uma visão crítica e ponderada desse aspecto também. É verdade, é verdade. Top demais. E, com certeza, Lara, eu desejo para você muito sucesso na sua caminhada, na sua trajetória. Sei que nesse período de pré-candidatura a gente não pode falar abertamente de muitas coisas, sim, né? Sim. Mas sei que você tem muitos sonhos, muitas ideias e futuros projetos aí para a cidade de Duas Barras. Saiba que nós estamos aí sempre de portas abertas para você, tá? E desejamos muito sucesso na sua caminhada. Espero que você tenha gostado de ter trocado essa ideia com a gente e futuramente já está feito aí o convite para retornar aqui no nosso podcast. Com certeza. Tiago, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu acho que todos os pré-candidatos e futuros candidatos deveriam estar tendo esse interesse e essa oportunidade, porque é uma forma do eleitor também conhecer, né? Foi muito bacana o nosso bate-papo, gostei muito. Quem quiser me acompanhar minha pré-candidatura, me siga nas redes sociais, Oi Lara Oliveira.
E futuramente espero voltar aqui, sim, com certeza. Com certeza, vai ser muito legal. E eu falei no podcast anterior, né, o de sexta-feira, repito aqui, a gente entrou em contato com o cartório eleitoral, né, para saber como que vai ser, né, a partir do dia 16 e tal. E, sim, nós podemos receber candidatos a vereador no nosso podcast. Nós tem algumas coisinhas que a gente precisa colocar como regra, né, a partir do dia 16. Tem que ter uma certa paridade de tempo para cada um, então a gente está vendo com detalhes se vamos conseguir receber candidatos a vereador aqui no nosso podcast. Mas sim, pode. Prefeito, já está certo, né? Nós iremos convidar os candidatos de Bom Jardim, Cordeiro e Duas Barras para estarem participando aqui a partir de setembro, né? Que a gente vai esperar chegar perto ali das eleições para a gente poder fazer, mas os vereadores vamos poder receber aqui no nosso podcast, aí eles podem falar dos projetos, né, e tudo mais. Então, aguardem aí que, né, Thalia, nós estamos vendo aí como que a gente vai conseguir ter esse cuidado, né, e principalmente a questão como a gente fez com os candidatos a deputado em 2022, sobre tudo que eles falarem é responsabilidade deles, né, então a gente tem que ter esse cuidado também, porque período eleitoral é um período que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente fala, né? E principalmente para não dar a entender que a gente está puxando sardinha para um lado ou para outro, né? Então, ainda mais dentro de um contexto de conversa, né? Que a gente vai falando as coisas, às vezes dá a entender que a gente está falando, a gente nem está falando vai fluindo, aquilo, né? Então, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está chegando próximo aí a 16 de agosto, um período muito importante para a democracia brasileira. Dê valor ao seu voto, porque como a gente falou aqui no início do podcast, os direitos que nós temos aqui foram conquistados a muito custo, né? Muitos países aí, a gente vê aí, por exemplo, recentemente a Venezuela não sabe quem ganhou para presidente, né? Fala que foi mas dizem que as atas dizem que é outro, e aí quem fiscaliza foi nomeado pelo próprio presidente. Aí a gente olha para a nossa democracia brasileira e a gente vê como que os nossos poderes são independentes, né? E aí a gente tem uma forma de averiguar em quem a gente votou, se aquilo foi real, se não é, né? E sempre é, né? Então, podem falar mal da urna eletrônica, mas é um sistema muito seguro de votação, inviolável. Sim. Então, vamos valorizar o direito que a gente tem, né, Lara? O voto é a ferramenta mais importante que a gente tem na democracia. Exatamente. E o Brasil é um exemplo de democracia para o mundo inteiro, tanto no seu processo de liberdade para as pessoas serem candidatas. Você olha para o candidato a vereador, qual o critério que ele precisa ter? Saber ler e escrever. Qual democracia no mundo que vai permitir isso, né? Então, é a democracia brasileira. É democrático. É democrático. Ele sabe ler e escrever, ele pode ser candidato a vereador. É maior de 18 anos, sabe ler e escrever, ele pode ser candidato a vereador. Então, a democracia brasileira é linda. Vamos valorizar tanto o processo eleitoral como o processo também de apuração dos votos. E isso daí é lindo, né? Quem vai ser mesário também, eu acho uma coisa maravilhosa quem trabalha. Eu sou suspeito falar que eu gosto demais, né, Thalia? Thalia, né, ela acompanha aí. Eu acho que a política, ela é a forma mais palpável, sabe, que a gente vê de mudança da vida das pessoas, né? O empreendedorismo transforma, mas transforma a vida de alguns. A política transforma a vida de todo mundo, inclusive do empreendedor. A política nasceu para isso, né? Exatamente. Então, galera, obrigado que você chegou até o final do podcast. Siga a Lara, tá? Lá no Instagram dela. Oi, Lara Oliveira. Oi, Lara Oliveira. Isso. Só acompanhar lá que ela está colocando tudo que ela tem feito na sua pré-candidatura e também na sua candidatura. Ela vai estar colocando aí suas ideias também, então acompanha lá, beleza? E acompanha a gente também, que sempre tem as novidades na palma da sua mão, no @noar_PDC ou no Ar Podcast, só procurar aí, fácil que você acha. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar recebendo os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Friburgo. E lá foi homologado já a candidatura do Sérgio Lobac e do Rogério, então eles falaram, olha, já é candidato a prefeito e vice-prefeito de Friburgo, Sérgio Lobac e Rogério Alves. A gente vai estar recebendo aqui na sexta-feira nosso No Ar Podcast, 19h30, e você pode
acompanhar o nosso podcast aqui, beleza? Pelo YouTube e saber todas as novidades na palma da sua mão. E Thalia, muito obrigado também, sempre nos bastidores, fazendo no ar podcast já acontecer aí. E gratidão também a SAF Assistencial, Soneca Colchões, Free Online, nossos grandes parceiros. Lara, fica à vontade aí para dar o seu recado final para a população de Duas Barras, para todo mundo aí, fica à vontade. Obrigada pelo espaço, Thiago. Bom, ainda sou uma pré-candidata a vereadora, então meu convite hoje é para que vocês sigam minhas redes sociais, @oilaroliveira, me acompanhem e eu terei muito orgulho de, mais para frente, falar das minhas propostas, do meu desejo de mudar a Monerá e Duas Barras. Show de bola! Gente, um beijo no coração, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!